Muito bem. O pastor Neto já falou tudo, né, sobre nós. Eu disse a ele que uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor gostava de mim, né, tinha sido meu aluno, depois ele foi para a Palavra da Vida, aí me chamou lá para pregar e começou a elogiar, e elogiava, e exagerava. E eu orando por ele, né, Senhor, tem misericórdia que ele está exagerando. Tem misericórdia dele que ele está exagerando. E ele falando, não parava. Falei, tem misericórdia de mim também que eu estou gostando, né? Então, mas hoje o Neto não exagerou muito, não, então tá bom. Eu tinha liberdade com ele, né? Ele me apresentou na época, isso, sei lá, 20 anos atrás, que eu era mestre, né? Eu falei, não, que eu tinha mestrado. Eu falei, não tenho mestrado, por que você não falou doutorado? Eu não sabia, eu pensei que era mestrado. Já que você vai mentir, mente uma coisa grande. Quer dizer, gastou uma mentira, podia falar doutorado, pós-doc, alguma coisa para, né, já que vai mentir, vamos mentir uma coisa que vale a pena, né? Então, esse assunto, nós tratamos, acho que 2 meses atrás, lá no nosso Ministério de Casais, e eu conversei com o irmão Assis, ele me permitiu, né? Porque lá nós tratamos de diálogo e perdão como um expediente para... está aqui, né? É só apertar aqui, irmão? Para frente, como é que é? Só? Tem que ligar. Detalhe, isso. Vamos ver. Não é. Então tá. Ok. Muito bem. Por que nós tratamos desse assunto em conjunto, não é? Na minha cabeça, não dá para ver perdão sem diálogo. Pode haver perdão sem diálogo uma pessoa que não tem convivência com você. Eu perdoei, eu liberei perdão, eu não tenho mais nada no meu coração, mas a pessoa não fica sabendo, e continua ali, né? Mas quando se trata de casamento, é preciso conversar, né? É preciso saber que a pessoa está perdoada, é preciso saber que precisa ser perdoado, é preciso saber que precisa perder perdão. Por isso nós fizemos essa dobradinha de diálogo e perdão, porque não há perdão sem diálogo, nem diálogo sem perdão. Quando a gente pensa em diálogo, a gente faz uma associação com monólogo. Monólogo é aquela pessoa que, não é que ele fala sozinho, é só a fala dele, né? Porque nessa pandemia a gente está falando sozinho, né? E tem hora que eu falo comigo mesmo e eu respondo para mim aquilo que eu converso comigo mesmo. Então, dada a dificuldade que a gente está. Então, a gente pensa, monólogo é uma pessoa, diálogo são 2 pessoas. Mas, na verdade, não é essa a lógica, não é? Por isso que eu queria pensar nisso. Eu não enxergo ali no monitor, então eu estou querendo isso. Talvez os irmãos entendam. Diálogo é uma palavra do grego clássico, né? Diálogos, que é uma conversação entre 2 ou mais pessoas. Pode haver um diálogo entre 3 pessoas, 4 pessoas, porque não é de 2, mono 1, de 2. Não é de mais a mais logos. É diálogos. Então, não sabe, através de, né, por meio de, escala diacrônica, ou seja, hermenêutica diacrônica, escala diatônica, né? Então, através de. Então, resolver a questão através da conversa, através da palavra, não é? Então, é uma conversa ou uma conversação. Então, nós precisamos ter um diálogo, né? Mas ter um diálogo a 3, é possível ter um diálogo a 3, não tem problema. Porque diálogo não são obrigatoriamente só 2 pessoas. Qualquer tipo de conversa, né, ela se desenvolve a partir do ponto de vista diferente, porque isso é diálogo. Sim, porque tem gente que imagina que assim, uma pessoa só fala e a outra só escuta, eles se completam, né? Mulher fala, eu e meu marido, nós nos completamos, que ele gosta de me bater,
e eu gosto de apanhar. Então, foi um feito para o outro. Então, não é esse tipo né, que a gente está dizendo. Então, diálogo, ele só fala e eu só escuto. Então, a gente vai vivendo, vai vivendo. Não, diálogo tem que expressar ponto de vista diferente, né? E uma boa vontade de ser entendido e de entender. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que às vezes a gente imagina que diálogo é assim, você fala e eu educadamente ouço. Aí depois eu falo e você educadamente ouve. Então, diálogo não é só também essa alternância educada de falas. Eu achei interessante que teve uma pessoa me contou uma história de um pastor que estava discutindo com um membro e chamaram outro membro para ser o mediador. E começou a ficar complicado ali. Aí ele fez uma bolinha de papel, esse mediador, e falou assim, olha, só fala enquanto tiver com a bolinha de papel na mão. Então, aí já falou, tá, passava para o outro. Aí o outro falava, ele ia interromper, não, você não está com a bolinha. É a vez dele falar. E ele foi mediando assim, acho que o pessoal se cansou desse negócio e parou a conversa. Mas não é só isso, um falar de cada vez, é muito mais do que isso. Precisa entender com a mente e com o coração o que está sendo dito. Então não é só ouvir, deixar a pessoa falar e depois você fala. Não. Às vezes a forma como é falado acaba tornando mais difícil a compreensão daquilo que está sendo dito, por causa da forma. Às vezes uma forma hostil, às vezes uma forma displicente, às vezes uma forma cínica. Então, mesmo que o conteúdo seja interessante, aquilo que está sendo falado seja verdadeiro, seja oportuno, seja interessante, necessário, a forma que está sendo falado, às vezes compromete o conteúdo. Uma coisa que a gente precisa entender de comunicação é que comunicar, a própria palavra comunicar, quer dizer tornar comum. Uma coisa que é só minha, a palavra comungar vem disso. Uma coisa que é só minha passa a ser minha e sua. Então, eu posso vir aqui com um conteúdo na minha cabeça brilhante, né? E falo, uso estratégia, põe slide, sapateio, canto. Não, cantar também já seria demais. Mas eu uso todos os expedientes de comunicação. Quando a gente sai daqui, o conteúdo continua só na minha cabeça e eu não consegui compartilhar. Então, pode ter havido tudo, show, discurso, mas não teve comunicação. Comunicação só existe quando o assunto se torna comum a um e a outro, não é? Então, nem sempre aquilo que você disse foi aquilo que o seu cônjuge escutou. Alguém aqui assistiu um desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob? Alguns assistiram. Isso aí é icônico para a gente entender isso aí. O Bob é um menininho, né? Não é clara a idade, mas deve ser coisa de 4, 5 anos. E os adultos ficam dialogando em volta dele, e ele ouve as coisas, e na cabeça dele aparece assim como fosse um balão pensando o que ele entendeu. Eu lembro uma vez quando a mãe dele estava grávida e chegou um tio, você vai ter mais uma boca para alimentar agora? Na cabeça dele, ele imaginou a mãe dele com um monte de boca, né? Porque a pessoa disse uma coisa, porque certamente a mãe entendia, mas na cabeça dele, o que ele entendeu foi outra. Então, a gente precisa tomar cuidado, que aquilo que às vezes está claro para a gente, qualquer pessoa entenderia, às vezes para o cônjuge não está tão claro. E nós temos que nos assegurar que foi explicado, comunicado com clareza, não é? Então, um casamento em que a gente pode dizer, há uma comunicação de sucesso, não fica a paras, não fica dúvidas, não fica suspeitas. Acontece quando as pessoas, primeiro, quando alguém fala assim, preciso conversar com você. Se a pessoa começa a tremer, não fica confortável para conversar. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que ela quer conversar comigo? Por que ele quer conversar comigo? Parece que vamos conversar, a pessoa já começa a tremer, né? Porque não é
não é uma coisa muito comum. Eles falam discutir a relação, né? Não, vamos fazer uma DR, aí complica. Tem gente que só de ouvir falar, a gente conversa então depois do jantar. O cara passa mal no jantar, né? Porque ele... Então, a comunicação só vai acontecer quando as pessoas se sentem confortáveis, né? Pois não, o que é? O que está pegando? Tranquilo, né? E vamos tratando das coisas. Mas por que os casais não se comunicam bem? Talvez não seja o caso daqui, mas estatisticamente os casais não se comunicam bem. Eles têm uma vida social, uma vida afetiva, razoável, mas essa parte da comunicação, às vezes a pessoa morre e no caixão alguém fala, puxa, ele gostava tanto de abóbora. A mulher fala, ele gostava de abóbora? Como é que eu nunca soube nesses 90 anos de casado, né? Então, falta comunicação. Mas por que as pessoas não se comunicam bem? Às vezes é por orgulho. Não, o que eu tinha que falar já falei, o jeito que eu falei já foi suficiente, a forma que eu entrei na casa, ela percebeu que eu não estava bem, por que ela veio falar comigo, e assim por diante, né? E às vezes a gente sempre acha que o erro está no outro. Está no outro. Então, a gente tem um orgulho assim que não pode ser ferido, não pode ser quebrado, você não pode se rebaixar. Um rapaz, ele foi num médico, né, assim, escondido da esposa, e falou para o médico, olha, eu não sei como falar com a minha esposa, porque ela vai ficar aborrecida. Minha esposa é surda, né? Eu falo as coisas, ela não entende. Mas não entende nada? Não. Quando eu estou muito pertinho, ela entende. Então, ela tem assim um pouco de audição, mas bem pouco. De longe, ela não escuta, não. Falei, então vamos fazer um teste. Você vai medir a distância que ela começa a escutar. Ele, tá bom. Aí, chegou no portão, gritou, querida, estou chegando. Não respondeu. Ele marcou a distância. Andou mais 3 metros. Querida, estou chegando. Aí, ela não respondeu. Ele foi marcando que distância que ela ainda não escutava. Quando ele chegou quase que no ouvido dela, falou, querida, eu cheguei. Falou, escutei da primeira vez. Então, o surdo era ele. Ele que não escutava a esposa responder. Mas o que acontece? Ele sempre, a culpa é do outro. Então, o orgulho nos impede de passar pela nossa cabeça que a gente tem algum problema. Por isso que não há boa comunicação. Uma outra questão é o desconhecimento. Desconhecimento até da necessidade de comunicação. Desconhecimento de que a comunicação é algo muito mais profundo do que falar, do que ser ouvido, usar palavras bonitas, usar palavras delicadas, é muito mais do que isso. E tem pessoas que realmente não acham importante. O que eu estou dizendo não é de livro, não. Eu já atendi pessoas que assim, aqueles, não vou dizer ignorante, mas talvez não tenha assim muita lucidez, né? E, não, comunicação, isso é coisa, né? Em casa a gente, estamos casados há não sei quantos anos e não sei o quê, cada um já sabe o que o outro pensa, vai ficar preocupado com o negócio de comunicação. Não acho importante. Se não tem comunicação, a gente nunca vai poder falar dos nossos sentimentos. Como é que uma pessoa vai saber que nós estamos magoados se nós não falarmos? Como é que a pessoa vai pedir perdão ou nos perdoar se a gente não se comunica, né? Então, os casais não estão se comunicando. E para alguns casais, os irmãos devem ter visto isso na televisão, para alguns casais, o que estava salvando o casamento era a falta de comunicação. Na pandemia, a pessoa ficou em casa, tinha que falar com a esposa, né? Olhou, quem é essa criança? Seu filho, né? O que ele está fazendo aqui? Ele mora aqui, né? Como que eu nunca vi? É que você chega tarde, ele já está dormindo. Então, descobrimos coisas nessa pandemia. E como fica lá em volta, tem que falar, percebe coisas em casa, a mulher percebe como a pessoa é, ele percebe como a esposa é, e aí começa a dar problema, porque foi obrigado a se comunicar e não sabe como se comunicar, não sabe interpretar sinais, não sabe ler expressões, não consegue. Uma comunicação não verbal, ele não consegue. Não é? E às vezes a pessoa não sabe bem o que ela quer dizer e depois não sabe por que as coisas acontecem. O marido chega em casa,
e vê lá o móvel que a esposa esqueceu de tirar o pó, e ele escreve lá no pó, eu te amo. Agora, você acha que a mulher vai achar que ele está querendo dizer que ama? Não, está mostrando o pó, né? Depois ele vai argumentar, não, mas olha, foi romântico, né? Foi romântico. Então, tem casais que não tem nada de comunicação, né? Como é que está a qualidade da comunicação dos casais? Tem casais que têm aquele nível, oi e tchau, não se aprofunda em nada, né? Fala de coisas de terceiros, fala da novela, fala de política, fala da igreja, é o que mais fala da igreja, mas e nós? Não quer saber, fica no oi e tchau. Tem gente que esconde coisas do cônjuge, sentimento, não é? Alguns com aquela desculpa assim, eu não quero chatear, não quero levar problema para ela. Só que se comporta como quem tem alguma coisa. Se você não diz o que você tem, a pessoa pode deduzir o que quiser daquilo que você está sentindo. Então, maridos e esposas escondem coisas do cônjuge, não é? Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor, ele estava falando sobre os casamentos, né? Então ele fala assim, no namoro é o casamento, é a união da empatia, de você perceber o outro, você se descobrir para o outro, você começar, olha, né? A gente que é criado em igreja, eu no meu caso, né? A Sandra, minha esposa, foi a minha namorada. Crescemos na mesma igreja. Aí teve um dia que eu percebi que ela era uma moça, que ela era bonita, né? E que eu precisava aproveitar a oportunidade, porque eu não era essas coisas. Primeiro que eu tinha 1,48 m quando eu comecei a namorar com ela. Então a gente andava de mão dada, parecia uma babá levando uma criança para a escola. Aquela diferença, assim. Mas eu não podia perder aquela chance, ela era muito bonita. Mas ela estava do meu lado ali desde criança. Um dia a gente percebe. Então, o namoro é essa descoberta, né? Quando você compartilha esse tipo de sentimento. O noivado já é aquela união dos pensamentos. A gente casa com as pessoas que mais ou menos têm a mesma direção. O que você pensa da vida, né? Eu queria estudar, eu queria trabalhar. E você? Eu queria morar na praia e viver de caranguejo. Então, acho que não é bem o perfil, né? Então, a gente começa a unir os sonhos, os projetos, a direção que a gente caminha, e depois a união física, né? Toda vez que inverte isso, a gente tem problema. Tem gente que casa sem saber o que o outro pensa, sem saber o que o outro sonha, sem saber o que o outro aspira, o que vale muito para o outro, e vai atropelando, e vai magoando, e vai acumulando tragédias no casamento, porque inverteu, não descobriu as coisas como o outro é antes de casar. Casou e depois nós vamos ver o que ele pensa, o que ele... Então, e casais não compartilham sonhos, por isso que dá problema, né? Tem casais que mente mesmo, né? E tem um mentiroso contumaz, que é aquele que mente, ele mente porque mente, né? Ele não sabe nem porque que mente. E mentiras que podem ser, assim, desmascaradas. É a mesma coisa, eu falo assim, eu sempre falo para o pastor Neto, como eu gostaria de ser corintiano. Ele pode falar, não, você nunca me falou, ele está aqui na minha frente, você nunca me falou. Então tem gente que mente porque mente, mesmo correndo risco, e acostuma a mentir, a vida é assim. Não há necessidade de mentir. Seria facilmente descoberta aquela mentira e a reputação vai estar em risco, mas ele mente, né? E é assim, casais que vivem à base de mentira. E tem casais que se comunicam de forma agressiva, com ira, né? O pessoal conta, né, que assim, o namorado senta com a namorada, o que é aquilo? É a lua que está olhando para a sua beleza, está parada, né? Depois do casamento, a mulher pergunta ingenuamente, o que é aquilo? Você não sabe, tonta, né, o que é aquilo? Então, tem gente que não sabe falar de outro jeito, é só grosseria. Esse é o problema. Esse sim. Obrigado.
Antigamente, no meu currículo, vinha, fez tratamento com Dicorantil F, então ele tem secura na garganta. Para que a pessoa já no emprego já vai, que eu tenho que tomar água o dia todo, né? Mas tudo bem. Muito bem, vamos andar um pouquinho mais. Vamos ver os desafios da comunicação, porque não é tão fácil. Tem coisas que não são intrínsecas a nós, a gente tem que aprender. Tem coisa que, quando fala assim, marido, amais a vossas mulheres, né? Mulheres, sejam sujeitos aos maridos, precisa acentuar aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade, né? Que você precisa compreender, que você tem que fazer. Tá? Então, comunicação é a mesma coisa, a gente precisa de alguns desafios e treinar algumas coisas sobre isso. Né? Então, primeiro desafio, comunique-se como um amigo e não como um pai ou uma mãe. Às vezes a gente quer tratar o cônjuge como a gente trata um filho. Não é? Então, às vezes, impõe as coisas, não dá explicação, e o outro fica também igual criança. Mas por que eu não posso fazer? Por que não? Porque não é resposta. Fica parecendo criança. Né? E não, você agiu mal. Você não é fofo. Vai para o cantinho do pensamento. Né? Vai para o cantinho do pensamento. Então, isso não é uma relação de casamento. Né? É no mesmo nível que você. Não trata como pai, ou como se você fosse o pai, ou como se fosse a mãe. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, ser muito cauteloso na forma como a gente aborda, como a gente discute alguns problemas, que às vezes a nossa postura ela é tão superior que parece que não é o cônjuge. E isso compromete seriamente o casamento. Então, uma pesquisa constatou o seguinte, que o impacto emocional que a pessoa tem, não é, pode ser 7% por causa das palavras adequadas, não é? 35% por causa da sua expressão facial ao falar, e 58% do impacto é pelo gesto, pela postura, pelas expressões. Não é? Não adianta falar assim, você sabe que eu te amo, com aquela cara de quem, se você falar que não, você vai ser espancada. Então, a postura, a expressão facial, ela tem um impacto muito grande na comunicação. Então, não basta apenas falar, agora eu sei que eu tenho que falar tudo o que eu penso, mas depende do jeito que você fala também. Né? Então, vamos tratar a coisa direitinho. Tente ver o ponto de vista do outro. Então, quando você percebe que está muito distante o seu ponto de vista do seu cônjuge, dá uma paradinha e observa. Né? Veja por que o outro está falando ou pensando daquele jeito. Por que ele faz aquilo que ele faz. Né? Antes de você discutir o problema, tente descobrir por que ele tem aquela postura. Às vezes é a forma que ele foi criado. Né? Por exemplo, eu e a Sandra, a gente sempre conversa sobre isso, porque a Sandra ela teve um pai militar e uma mãe de cultura europeia. Eu tive uma mãe da roça e meu pai motorista de caminhão. Então, eu fui educado de um jeito, a Sandra foi educada de outro. Por exemplo, a Sandra só comia manteiga, eu comia margarina. Né? E a gente até hoje brinca com isso. Você foi criado com manteiga, você quer comparar comigo? O negócio era margarina, né? Mas era o mesmo preço. E agora, na outra igreja que eu pastoreava, a gente fazia café da manhã, né? Antes da IBD. E veio o menino e falou assim, não tem... O dia que era a Sandra que cuidava, era só manteiga. Manteiga, e nem pensar em mortadela. Manteiga, queijo, né? Aquelas coisas todas. E chegou o menininho, filho da zeladora. Ô pastor, não tem margarina de verdade, só essa falsa aí. Então, para ele, a manteiga era uma margarina falsa. Né? Eu falei, está vendo? Você fala que tem gente que gosta, não é? Então, pode ser criação, pode ser a forma que ela vê o mundo. Né? Então, procure se colocar no lugar do outro. Né? Veja o ponto de vista. Antes de você rebater, dá uma olhadinha no ponto de vista do outro. O outro desafio é perdoar e seguir em frente. Né? De repente, alguma coisinha acontece, tá, desculpa. Tá, eu vou desculpar. Aí, daqui a um pouco, a pessoa faz uma coisa, olha,
E é a segunda vez que faz. De novo. Vou perdoar de novo? Eu perdoo, porque eu sou santo, praticamente. Mas você fez de novo. Então, não seguiu em frente. Sabe? Perdoou, mas deixou no arquivo. Né? Diz que mulher não esquece, arquiva. Né? O pessoal fala isso, que mulher arquiva. Né? Se precisar, a gente levanta lá. Né? Então, o casamento é um exercício de perdão. A gente precisa seguir em frente. Passou. Não tem como voltar o tempo. Tem que ir para frente. Né? Outro desafio da comunicação é você orar e pedir ajuda. Às vezes vem uma coisa assim muito grande, não é um probleminha simples. Aflora alguma coisa realmente complicada e pode até, se não for tratado, se não for resolvido, pode acabar com o casamento. Então, a gente tem que orar, claro, criar o hábito de orar pelo cônjuge, né, junto com o cônjuge, se for possível. E quando a coisa está mais complicada, peça ajuda, né? Para poder, olha, não estou conseguindo lidar com isso, eu preciso da sua ajuda, vamos orar, vamos tentar resolver isso aqui. Né? E a ajuda divina é que resolve mesmo os nossos problemas. Não importa o tamanho do problema, quando a ajuda vem do céu, a coisa vai mais fácil. Não é? Então, esses são os desafios. Mas eu queria rapidamente falar sobre alguns princípios para a gente poder se comunicar e, em se comunicando, poder compartilhar realmente aquilo que precisa de pedir perdão ou precisa perdoar. Mas, se não houver comunicação, a gente nunca vai saber desse tipo de coisa. Né? Então, tem alguns princípios. Quando eu dava aula de homilético, dizia assim, olha, quando você fala a palavra-chave, né? Razões para alguma coisa. Até 4 razões, você fala, vamos ver 4 razões. Agora, se tem 8, 9, 10, você fala, vamos ver algumas razões, para não assustar o auditório. Né? Então, vamos ver alguns princípios. Então, o primeiro princípio é ouvir com atenção. Essa é a parte mais difícil do casamento. Né? E, às vezes, o problema se agiganta porque não há capacidade, disposição para ouvir. Então, muitos casamentos que estavam indo bem, de repente a pessoa precisa falar alguma coisa, tem alguma coisa que precisa ser compartilhado e não tem espaço, a pessoa não ouve, e aí vai se avolumando, até que fica insustentável. A gente precisa desenvolver essa habilidade de ouvir. Não é? Quando a gente fala ouvir, não é ouvir com o ouvido, né? A pessoa fala, você ouve, e depois a pessoa foi embora, você, o que ele disse, pai? Sei lá, nem escutei. Né? Então, não é esse ouvir, é ouvir com emoção, né? Aceitação, dar atenção. Ouvir, a pessoa tem que sentir que você está ouvindo o que ele está dizendo, está compreendendo, né? Olho no olho. Né? O segundo princípio é falar com clareza. Né? Falar com clareza. Então, claro, você tem que saber ouvir, mas também tem que saber falar. Então, a ferramenta que a gente usa dentro do processo de comunicação na verbal, é a palavra. Então, a gente precisa ter cuidado com a palavra que a gente usa. Às vezes, a gente vai para aquele jargão, né? Ah, não foi o que eu quis dizer. E o outro fala, mas foi o que você disse. Mas não era o que eu quis dizer. Mas como é que você vai provar que não era o que você queria dizer, se você não escolheu bem as palavras, se você não percebeu que aquele tipo de discurso, pela experiência que você tem com a sua esposa ou com o seu marido, é o tipo da palavra que vai transparecer uma outra coisa. Então fica aquela briga. A pessoa não pode provar que ela não quis dizer aquilo, porque ela disse aquilo. E o outro fica em dúvida. Então, vamos aprender a falar com clareza. O outro princípio é expressar o sentimento de forma saudável. Você pode expressar até uma ira sem precisar machucar o seu próximo, ofender o seu próximo, para a pessoa perceber que você está bravo. Eu tinha um colega de trabalho, ele conversava com um subordinado e falava assim, Sidney, comigo é assim, a verdade dói. Enquanto não perceber que está doendo nele, é porque a verdade não incorporou ainda.
Então ele martirizava o subordinado, até o cara quase... cadê o cara? Sei lá, ele passou com uma corda, foi lá para o fundo. Né? O cara aí já ia se matar. Né? Então, você pode expressar qualquer sentimento desde que você faça isso de forma saudável. Né? O quarto princípio, é não discutir na presença do outro. Né? Então, não tem jeito, o confronto é inevitável. A coisa tem que ser dita agora. Aquilo que aconteceu no restaurante, por exemplo, não dá para passar. Se eu não interromper, se eu não mostrar para ela que aquele caminho, aquela conversa vai ter problema, eu preciso fazer. Mas eu não preciso fazer isso na frente dos outros. Né? E nem usar de cinismo, sarcasmo, qualquer coisa assim. Então, principalmente na presença de filhos, né? Geram insegurança danada. Então, não custa nada sair de cantinho e falar, olha, precisamos conversar esse assunto aqui, do jeito que você falou aí, pode complicar. Tal. Então, expressar o sentimento de forma saudável e não discutir esse sentimento na presença dos outros. Tem marido e tem mulher, e assim a gente vai ficando velho. No meu caso, eu vejo mais por livros, né, que eu não estou tão velho assim, mas eu vejo, às vezes, lá na igreja. Tem marido que eu tenho dó. Eu fico pensando, falando, merecia coisa melhor. Né? Merecia. Santo. Ele abre a boca e diz, não, você não sabe contar, deixa que eu conto. Né? O cara, tudo bem, então conta. Como é que é mesmo? Então foi só para humilhar o sujeito, mas também não sabe a história. Né? Então, coloca o cônjuge em situação, o marido, né, daquela de machão na frente de todo mundo. E quando o cara é muito machão assim na frente de todo mundo, a gente sabe como é que é em casa. Né? Em casa ele não canta de galo nem a porrete. Então, a gente sabe como é que é. Então, evite, público não é, a vida do casal tem que ser preservada. Né? Um outro princípio, eu quero ver se eu corro um pouquinho mais, que eu quero trabalhar o perdão, ou vocês me perdoarem por ter estendido aqui, né? Não usar o silêncio para frustrar o cônjuge. Se tem uma arma terrível na comunicação, é o silêncio. Porque o silêncio você deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Então, no casamento, nós temos que ter essa preocupação. Se você vai demorar para responder aquilo que foi perguntado, explica por quê. Eu estou aqui matutando, estou aqui pensando, né? Eu vou ver isso melhor. Tal. Do que a pessoa pergunta, você ignora, fica aquele silêncio sepulcral. Né? Isso contamina a comunicação e perturba o bem-estar do casamento. Então, não usa o silêncio para frustrar. E depois pergunta, o que foi? Nada. Não, você está chateado. Não é nada. Fala para mim. Não vai ajudar, não vai mudar. Aí só vai aumentando. Né? Se eu falar, pode até piorar. Eu te conheço, melhor ficar quieto. Então, vai piorando. Silêncio é terrível, é cruel. Né? Você pode até ficar em silêncio, mas não para frustrar o seu cônjuge. Não se envolver em rixas. Não é? Você pode discutir, pode discordar, você pode apresentar seu ponto de vista totalmente oposto, mas não precisa brigar. Porque se começar a briga, depois complica. Né? Como é que diz Provérbios 17, 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Então, se dá para não brigar, se dá para não começar uma briga que depois não consegue terminar, e quando termina daquela forma patética, né? Bom, faz o seguinte, tá bom, você está certa, ou você está certo, eu só erro mesmo, você está certo. Começa a ironia e sarcasmo, aí complica. O outro princípio, já estamos acabando, tá? É falar a verdade com amor. Não mentir nunca. Porque a mentira tem um componente espiritual. Né? O diabo, quando ele vê mentira, ele já fica todo aceso. Você abre brecha para outros problemas do casamento quando você começa a mentir. A mentira é a senha para o diabo entrar no casamento. Então, fala a verdade, mas com amor. Né? Com amor. Quando eu estudava, né, a administração, eu fiz uma matéria chamada Recrutamento e Seleção. E a pessoa falou assim, olha, quando você vai fazer um currículo ou analisar um currículo, você pensa o seguinte, é a sua melhor foto,
É a foto no melhor ângulo. É a foto que realça todas as suas virtudes, mas tem que ser sua. Não adianta, mando a minha foto do Brad Pitt. Sidney Franco Azevedo com a foto do Brad Pitt. Quando ele me vê, ele fala, não, eu posso pegar aquela foto que eu estou no meu ângulo 48B aqui, que dá o destaque, mas sou eu. Escondo a orelha, pego no ângulo que a cabeça fica menor, né? Que não apareça a calvície. Então, vocês vão estar vendo como é que está a minha autoestima. Né? Então, mas tem que ser eu. Então, você vai falar a forma mais amigável possível, mais amável possível, mas tem que falar a verdade. É que eu quis ser amigável, então eu não falei a verdade. Não, quando mentiu, dá brecha, né? Vamos andar aqui. Outro princípio é não culpar ou criticar. É mais fácil, como eu falei do amigo surdo lá, é mais fácil jogar a culpa para o outro lado, criticar, porque existe uma tendência do ser humano, é o instinto de preservação, não é? Se eu não consigo ser melhor, eu tenho que fazer ele ser pior, porque pelo menos eu fico para cima. Então, de repente, você acentua demais tudo que o outro faz de errado para parecer que você é uma pessoa melhor que ele. Então, não culpar, não criticar, entender as limitações, saber que a gente pode errar. Todo mundo erra. Eu erro. Errei uma vez em 79, errei outra vez em 85 e em 90 eu errei por ter pensado que tinha errado. Então, assim, todo mundo erra, mas a gente não acha. Já que eu não consigo manter um padrão lá em cima, eu vou acentuar os defeitos do meu cônjuge. Então, você mata, você não consegue se comunicar se você agir assim, né? E procurar entender a opinião do seu cônjuge. Se você se colocar na situação dele, como é que ele enxerga o problema, pela forma que ele é, pela sensibilidade que ele tem, pelo momento de saúde que ele está passando, pela frustração que ele acabou de ter, pelo emprego que ele perdeu. Se você coloca no lugar dele, você vai entender por que ele falou daquele jeito, por que ele agiu daquele jeito. Tem coisas que parecem bobagem, né? Parece bobagem. Vou contar uma história de 1975, 76. 76 existiu. É tão antigo, pessoal, 76, será que ele quis dizer 76? Não seria 2016? Não, 1976 mesmo. Eu tinha terminado o curso técnico, tinha entrado na faculdade de engenharia, eu estava tentando arrumar um emprego em outra área, trabalhar em ferramentaria, por não deu certo, eu fui para o ensino, né? E eu saí do meu trabalho e fui arriscar, mudar, aproveitar, né, enquanto eu era solteiro e tal. E estava desempregado, né? Em outras palavras, eu era na época um PhD, por hora desempregado. Então, aí fomos no Estoril. A gente ia no Estoril, nadar no Estoril. Eu estou falando coisas que vocês não sabem, mas abstraiam, né? Abstraiam. Fomos no Estoril. Chegou lá, estava escrito assim, homenagem ao trabalhador. Hoje, entrada grátis. Eu falei, olha que legal. Aí uma pessoa falou assim, trabalhador, cara, você não é trabalhador. Uma bobagem, né? Mas para quem está desempregado, inseguro, não sabe se vai poder mudar de emprego, aquilo veio com uma espada. Eu disfarcei, sumi. E fui a pé, do Estoril até lá no Riacho Grande para pegar o ônibus. A gente morava aqui em Santo André. E me procuraram, mataram o cara, esconderam o corpo. Eles não aproveitaram, talvez foi uma vingança também. Ficaram o dia todo, nem nadaram, não alugaram o barco, nada atrás de mim. Eu era o mais novo da turma. Falou, mas rapaz, isso te ofendeu? Depois eu pensando, não era para ofender mesmo, né? Foi uma brincadeira. Mas para quem está desempregado, não é uma brincadeira. Falar, você não é trabalhador. Você vai lá e paga. Então, às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, por isso que dá problema, né? Por que ela deu essa ideia? Por que ela falou desse jeito? Muito bem, vamos andar. Moacir, eu tenho mais quanto tempo? Não fala isso, não fala isso. Tudo que o senhor não podia falar era isso. Mas tudo bem, vamos lá.
escolher o tempo certo para se comunicar, não é? A gente não pode se comunicar no afogadilho, né? A mulher está lá cortando cebola, a janta atrasada, tem que dar banho nas crianças. A gente precisa acertar aquele assunto lá, né? E a mulher, tá, mas agora? Não, é um assunto importante. E a mulher chorando, mas por causa da cebola, né? E ele, eu sei que é emocionante, né? Então assim, ela não vai ouvir, não adianta, né? Tem mulher também que é o seguinte, olha, você está assistindo o jogo por quê? Nós não temos que acertar o negócio. E senta do lado e começa a conversar. E ele assistindo o jogo, né? Então, tem hora que precisa deixar. Separa um horário para se comunicar, que não vai ter interrupção. Quando o outro não estiver com outra prioridade. Porque para você pode ser a prioridade conversar agora. A pessoa está envolvida num outro projeto pessoal, num outro momento. Então, precisa ter uma hora boa. Principalmente se for para resolver uma pendência, uma briga, por exemplo, né? Eu coloquei a expressão deixa o barro secar, que eu uso isso muito lá na minha igreja. Eu ouvi uma história uma vez, que uma criança estava brincando com um amiguinho e precisou sair. E o amiguinho, né, mais pobre, vizinho, ele falou, faz o seguinte, pode ficar brincando com o meu brinquedo aí, porque eu vou ter que ir no médico. Aí ele ficou brincando. Quando eles voltaram à noite, viram o brinquedo quebrado. Aí a menina falou, eu vou lá agora, eu fui querer deixar ele brincar com o meu brinquedo, ele quebrou o meu brinquedo, ele é um ingrato, ele é um irresponsável, e começou a falar. E a mãe dela falou o seguinte, olha, não vai agora não. Lembra aquela vez que a gente estava andando na rua e passou um carro e pulou uma pelota de barro no seu vestido? Lembro. Que você queria esfregar, e eu falei, não esfrega, porque vai piorar? Sim. Você deixou o barro secar, aí você bateu o barro assim, e bateu a poeira e saiu. Então, brigue assim, deixa o barro secar. Agora não é hora de você ir lá querer tirar a satisfação. Amanhã, com calma, você vai. No outro dia cedo, antes que ela pudesse tomar alguma iniciativa, veio o pai do menino, né? Falou, olha, ontem, depois que vocês saíram, veio aquele meninão vizinho forte aí, violento, bateu no meu filho, o filho está machucado, quebrou o seu brinquedo e foi embora. E eu comprei outro brinquedo para o lugar. Então, na cabeça dela, eu acho que é o meu tempo, na cabeça dela, ele tinha feito uma maldade, ela precisava ir lá e brigar com ele, e a mãe falou, não, deixa o barro secar, depois você conversa. Às vezes a gente tem que escolher um horário melhor para a gente poder conversar, não é? Admitir, é isso mesmo ou não? Eu não enxergo daqui. Admitir o erro, isso, pedir e conceder perdão. Às vezes, você não admite o erro para não parecer, para não perder prestígio, para não parecer que você é pior do que você é. Então fica naquela, não, eu não errei. Isso aí é questão de ponto de vista. Eu não errei. E aí o casamento vai se deteriorando, não é? Então, um dos princípios da comunicação é você ter sobriedade, humildade, para falar, olha, eu errei, não é? E vamos acertar essa questão, vamos acertar. Pedir perdão e conceder perdão. Então, só dá para comunicar se a gente tiver essa disposição de pedir perdão, ok? E conceder perdão. Então, voltando à nossa afirmativa inicial, não há perdão sem diálogo, mas também não há diálogo sem perdão. Então, vamos entender agora o perdão, não é? O perdão não é um ato de nobreza, não, eu perdoo, não é? E às vezes a pessoa fala, eu errei, não sei o quê, aí você imposta a voz de FM, ok, eu te perdoo. Como diz assim, eu sou nobre, não é? Eu sou nobre. Não, perdão não é um ato de nobreza, não. É uma questão de estado espiritual, de um enchimento do Espírito, de uma comunhão com Deus, de uma compreensão do seu estado diante de Jesus, de quem você era e quem você é. O perdão
é isso, é um estado de espírito, né? Tanto que Mateus diz o seguinte: olha, se você vai trazer a sua oferta ao altar, aí você se lembra que tem alguma coisa, que o irmão tem alguma coisa contra ti, então, sem acertar a questão do perdão, não entrega a oferta, porque não vai servir para nada, não vai servir para nada. Deixa a oferta aí e você depois você não está em condição espiritual. Então, o perdão tem essa questão. O meu filho do meio, Lucas, a gente tinha na outra igreja, ele era pequenininho, uma irmãzinha, não era assim, totalmente, morreu inclusive, jovem, mas assim, a cabeça não era boa. E ela todo dia da oferta, o gasofilaço nosso era alto, assim, de madeira, né? E ela vinha com umas 2 moedinhas, 3 moedinhas, e não punha, ela punha do lado, não punha no lugar de colocar, ia embora, todo dia. A gente tinha que ir lá e colocar no envelope, colocar lá dentro. E o Lucas perguntava: ô pai, será que ela tem alguma coisa contra alguém? Então, ela põe a moedinha e volta, né? Eu falei: não, filha, ela não é, né, 100% e tal. Então, a gente precisa entender que o perdão, ele tem muito a ver com a nossa questão espiritual. Então, a reconciliação é algo que não é, eu preciso me reconciliar com Deus, Deus mandou Jesus para ver a reconciliação. Então, eu preciso me reconciliar com Deus, mas eu preciso também manter e sempre me reconciliar com o meu cônjuge, seja a minha esposa, né, meu marido. Eu estou me colocando no lugar das mulheres, tá? Porque hoje em dia, se falar meu marido, o pessoal já vai, tem até pastor com marido aí, então é melhor, eu estou dando um exemplo, né, para atender todo mundo aí. Outro dia uma pessoa foi falar lá, que estaria falando na igreja batista tal, sai na internet aí. Dessas batistas também é genérica, né? Põe nome lá, mas não é batista. Eu e meu marido estaremos lá. Eu olhei bem para ele e falei: tá bom, sendo na minha, pode ir, né? Então tem pastor com marido. Então, quando eu digo o nosso marido, estou me colocando no lugar das mulheres, tá? Então a gente precisa lembrar da cruz, né? Reconciliação horizontal, vertical e horizontal. Então, o mesmo perdão que a gente recebe de Deus deve ser praticado com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso semelhante. Então, não é uma atitude de nobreza nossa, não é? Se a gente não perdoar as ofensas daquele que nos ofendem, o nosso Pai do Celestial também não nos perdoa. Então, por que a gente perdoa o cônjuge, especificamente o cônjuge? Primeiro, a gente se torna uma pessoa melhor. A prática do perdão, ela vai aperfeiçoando o nosso caráter. Ela vai nos tornando uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais perdoadora. Porque a experiência de perdoar, ela é tão grandiosa, ela é tão gostosa, você tira um peso. Porque quando você não perdoa a pessoa, você está carregando o peso da pessoa. Então, que quanto mais você perdoa, você vai ficando melhor. Então, o perdão torna a pessoa melhor. Aprofunda as experiências religiosas. Porque cada vez que você perdoa, você se lembra da graça de ser perdoado. Isso vai te tornando um crente melhor. Então, o perdão só ajuda. Nunca houve um caso, alguém que tivesse perdoado e isso tivesse feito algum mal para ele, né? Então, o perdão só ajuda. E na medida que você aprende a perdoar, tirar esse peso de você, você vai descobrir que outras habilidades que estavam em você, por causa da falta de perdão, elas estavam adormecidas. Você gosta de escrever, você gosta de pintar, você gosta de falar em público, você gosta de estudar a Bíblia, coisas que mas aquilo no seu coração, né, o pessoal fala na igreja: pastor, desculpa, eu tenho o coração peludo, eu não perdoo mesmo. Então, aquele coração, a falta de perdão ocupa um lugar na sua vida que impede de você experimentar outras coisas. Tem um livro chamado 4 Passos para o Perdão. Ele já é e-book, né? Então, uma forma poderosa de liberdade, felicidade e sucesso, do William Fergus. Então, eu vou resumir aqui os 4 passos para o perdão, porque isso aqui é mais ou menos uma receitinha de bolo, é um checklist, não é? Então, mas eu não sei, nem sei como é que perdoa. Então, se você não tem um método assim para
para entender a importância, analisar a vantagem do perdão, isso aqui ajuda. Primeiro, declare o nome da pessoa que você precisa perdoar. Precisa perdoar e a razão. Então, eu preciso perdoar o pastor Neto, porque uma vez ele disse que eu estava ficando careca. Isso me ofendeu e até hoje eu carrego isso. Na igreja que eu cresci, tinha um irmão que ele formou um conjunto. E um jovenzinho, não era eu nesse caso, um jovenzinho lá brincalhão, falou, ele foi cantar, primeiro dia que ele foi cantar, falou, o conjunto INPS, naquele tempo era INPS, né? O conjunto INPS, que só tinha velhinho lá, né? Ele ficou chateado. Passou assim uns 10 anos. Aí eu não sei quem conheceu o pastor Bember. O pastor Bember fez o bolo da reconciliação. Sei lá se foi uma boa ideia, mas o aniversário da igreja chamou ex-membros, né? Então, a pessoa que você tinha alguma mágoa, sei lá, cortava um pedaço de bolo, né? E dava para a pessoa. Falava, você me magoou, sei lá, 20 anos atrás, não sei o quê, né? A minha diabetes foi lá em cima, né? Porque então, mas ninguém queria cortar o bolo. É mico, né? Aí um criou coragem e foi lá. Falou, eu vou cortar o bolo só para inaugurar. Mas eu não tenho mágoa. Então não devia ter cortado. Vou dar para fulano, porque é meu amigo. O cara ganhou um bolo de graça. Mas teve um irmão que ele pegou o bolo, foi lá, eu vou dar o bolo para esse aqui. Porque eu fiz um conjunto na igreja e ele falou que o conjunto era INPS. E eu nunca mais, me criou um trauma, eu nunca mais consegui formar um conjunto, nunca mais. Mas fazia muito tempo, gente. Eu até aposentado já o problema. Então, escreva, eu preciso perdoar a minha esposa porque ela me humilhou na frente dos amigos. Eu preciso perdoar. Mas ela merece que eu não perdoo. Parece que quando você não perdoa, você está punindo a pessoa. Então, não. Por enquanto não, vou dar um tempo. Mais para frente eu perdoo. Né? Agora eu vou deixar ela sofrer. O que ela está sofrendo? Que o seu falta de perdão. Quem está sofrendo é você. Não, ela não merece. Não vou perdoar, não, o quê? Vai ficar de graça. Deixa ela o quê, cara? Ela não fez nada, né? Não está sofrendo. Então, escreva mesmo numa folha de papel. Olha, eu preciso perdoar fulano, meu esposo, a minha esposa, por causa disso. Foi isso que me levou a ter necessidade de perdoar. Passo 2. Reconheça como você realmente sente por causa dessa situação. Veja, precisa ser sentimento honesto, não é? Não é assim, ela me fez aquele dia, e agora eu tenho assim uma pequena mágoa. Mentira, o cara quer matar a pessoa, né? É só seu papel. Olha, eu preciso perdoar minha esposa porque ela fez isso, eu não consigo mais nem olhar na cara dela, eu tenho ódio, eu tenho raiva, porque é só para você, não precisa ser politicamente correto. Né? Então, esse livro diz assim, você tem que ser honesto com os seus sentimentos. Né? Então, essas coisas politicamente corretas que você poderia falar em público não se encaixam. Então, você precisa trabalhar com aquilo que realmente você sente. Então, aí você expressa o quanto aquilo está te fazendo mal. E você precisa se livrar. Isso aqui me deixou assim, eu não consigo mais cantar, não preciso mais pregar, não consigo mais fazer culto doméstico. Então, o prejuízo que te trouxe aquilo, registra, né? Traz à tona para você poder tratar. O terceiro passo é declarar os benefícios que você vai ter se você perdoar, tirar aquilo das suas costas. Não é? Normalmente, é o oposto daquilo que você está sentindo. Então, olha, eu preciso perdoar, porque isso que ela me fez me causou uma tristeza danada. Agora vem esse passo, e eu preciso voltar a ter alegria. Porque eu não posso ficar me consumindo assim. Né? Então,
a minha tristeza vai ser felicidade, a minha raiva vai ser paz. Eu preciso mostrar o benefício, né? Então, aquele peso que eu carrego vai ser uma sensação de leveza e assim por diante. Então, procure analisar friamente, sozinho com você, a vantagem de você perdoar. Raciocina claramente, né, de forma bem cristalina. Olha, se eu perdoar, esse sentimento que eu tenho vai embora. Eu preciso ter isso na cabeça. Eu preciso acreditar nisso. Então, vai ajudar se você puder imaginar, né, como vai ser a sua vida se você conseguir perdoar. E o quarto passo é aquela assim, depois que você analisou tudo, analisou quem é a pessoa que você precisa perdoar, no nosso caso aqui é o cônjuge, por que você precisa perdoar, qual foi o dano emocional, o dano espiritual, como é que você ficou inseguro no seu trabalho, na igreja, em casa. Então, depois o benefício, se você, o oposto desse dano. E por último, bom, depois de tudo isso, mas eu não vou perdoar não. É igual quando o pessoal pediu o rei lá para Samuel, e Deus fala o seguinte, fala tudo o que vai acontecer se eles tiverem um rei. Olha, se você tiver um rei, ele vai cobrar imposto de vocês, ele vai levar seus filhos para o palácio, vai levar suas filhas para lá, e vai tirar a sua plantação. Eles falam, que coisa triste, mas a gente quer um rei assim mesmo. Então tem gente que depois de ver o benefício do perdão, mesmo assim fala, não quero perdoar. Mas a gente precisa se dispor, comprometer-se a perdoar. Então, declara a si mesmo, né, quem é que você quer perdoar, reconheça o benefício do perdão e raciocine, imagine, né, visualize como é que vai ser a sua vida se você perdoar. Aí a gente se anima mais a perdoar. É um exercício mesmo prático, né, não é nada assim teórico. Senta e escreve. Só para a gente terminar, então. O diálogo e o perdão é que pode sustentar a rotina do casamento. Né? O irmão fez 39 anos de casado, né? E falou as dificuldades, né? Aí começa a lembrar as dificuldades. Eu fiz 42 em julho, dia 28 de julho, inclusive é feriado de São Caetano, mas por causa do meu casamento. Então 42 anos tem história. Eu casei muito novinho, né? Dá para ver pela minha aparência, que eu casei novinho. A gente não sabia nada, né? Não sabia como é que resolvia os problemas. Então, o que sustenta o casamento, independente se você fez curso de noivo, se você fez psicologia, não importa. Né? No dia a dia, o que vai sustentar o casamento, a rotina do casamento, é diálogo e perdão. Saber como se comunicar, saber como verbalizar o que você está sentindo, ser honesto na conversa e o perdão. E a afirmação inicial, mas não vai haver diálogo sem perdão, porque enquanto um ficar bicudo de um lado, o outro de outro, não vai ter conversa. E não vai ter perdão também se não conversar. Eu não vou saber por que eu preciso perdoar, ou por que eu preciso ser perdoado, eu preciso compartilhar isso. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, o que vai sustentar o nosso casamento é a comunicação e o perdão. Que Deus nos ajude nessa batalha aí, não é? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Alguém precisaria fazer alguma pergunta? Não. Muito bem. Isso é muito bom. Mas, segundo o pastor Neto, há duas possibilidades. Ou eu fui muito claro, não precisa de perguntar, ou não entenderam nada a ponto de não saber sequer do que eu estou falando. Né? Qual é mesmo o seu assunto? O que eu deveria perguntar sobre o que, então? Mas eu agradeço a oportunidade, viu? Uma bênção estar aqui, uma honra, e esperamos que Deus abençoe os nossos casamentos, tá bom? Obrigado pelo convite.